Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Flamengo campeão pela Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro por 1-0 com um gol de Gonçalo Plata, que por sinal o Flamengo jogou muito. E Gabigol, Gabriel Barbosa, diz de primeira mão que não vai ficar no Flamengo. Esse foi o último título do atacante pelo Flamengo na temporada e vai se despedir do Flamengo. O Flamengo amassou o Atlético Mineiro. Você que curte o Flamengo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e reagir a esse vídeo agora com os melhores momentos da vitória do Flamengo em cima do Atlético Mineiro. Esportes, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Sport Center, um Sport Center especial para comemorar com o Flamengo o título da Copa do Brasil de 2024. O Fla venceu o Galo mais uma vez 1-0 agora na Arena MRV e ficou com o título desta temporada. Daqui a pouquinho a gente vai pro gramado, a gente vai mostrar a festa dos torcedores rubro-negros, a festa dos jogadores da comissão técnica. A gente vai pro Rio de Janeiro também para mostrar todo o clima por lá e a gente mostra imagens lamentáveis também na Arena MRV. Os torcedores do Galo invadiram o gramado, entraram em conflito com a polícia e a gente também mostra todos esses detalhes, tá? Agora há pouco também o Gabigol, em entrevista logo depois do título, confirmou que vai sair do Flamengo sim no final do ano e que não disputa mais nenhuma final. Ele disse o seguinte, abre aspas, esta é a minha última final com o Flamengo, fecha aspas, para o Gabigol, e a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Fãs de esportes, vamos fazer o seguinte, estamos de volta com o Sport Center para mostrar para vocês os melhores momentos de Galo e Flamengo. O Flamengo venceu o Galo na Arena MRV e foi campeão da Copa do Brasil de 2024. 1-0 para o Flamengo e um jogo muito, mas muito movimentado, com muitas boas chances para os dois lados e os goleiros trabalhando bem demais. Eu estou ao lado do Breiler e também do Mário Marra. Dou boa noite para os nossos comentaristas. Daqui a pouquinho a gente dá boa noite também para o Zinho, que está conosco neste Sport Center. Fala, Breiler, tudo bem? Boa noite, Marcela, Marra, Zinho, fã de esportes. Título merecidíssimo nas mãos do Flamengo. Jogou melhor nos dois jogos. Para mim, mesmo que o Atlético tenha tomado a iniciativa no jogo de volta na Arena MRV, o Flamengo criou as principais oportunidades, principalmente no segundo tempo, contra-ataques, usando bem a sua vantagem, não só sentando no resultado. Então houve iniciativa do Flamengo em jogar desde o primeiro minuto, quando criou a primeira oportunidade, nessa chance que teve, principalmente explorando bem a velocidade do Wesley pelo lado direito, a Arrascaeta cabeceando para fora. Então foi um Flamengo muito consciente do que precisava fazer em BH para sair com o título e uma proposta muito bem executada pelo Filipe Luís. Ótima estratégia de jogo, guardando o Bruno Henrique para o segundo tempo, sabendo que o Atlético teria de se expor mais, ainda mais quando o Flamengo segurou essa vantagem de 0-0 até o intervalo. E com essa exposição do Atlético, o Flamengo ficou confortável para contra-atacar. O Bruno Henrique, com mais presença de velocidade do que o Gabigol, conseguiu dar essa oportunidade de contragolpe para o Flamengo. E para mim um título que consagra realmente esse ótimo início de carreira do Filipe Luís como treinador de uma equipe principal. Ele assume nas semifinais, vai muito bem contra o Corinthians, com duas propostas de jogo diferentes, e dessa vez funcionou da mesma forma. Por mais que não tenha tido um jogador expulso contra o Galo, fez valer a sua vantagem e tendo menos posse de bola, até sofrendo em alguns momentos com a pressão do Atlético, necessária pela desvantagem do Galo, mas sempre muito consciente, vivo no jogo e não se resignando em sentar no resultado. Por isso o Flamengo é merecidamente pentacampeão da Copa do Brasil. Zinho, muito boa noite, um beijo para você. O Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, um Flamengo que soube organizar essa segunda partida de uma maneira muito tranquila, assim a gente pode dizer. Filipe Luís, olha só, já comemorando o seu primeiro título como técnico do Rubro Negro. E daqui a pouquinho a gente vai falar das novidades, porque o Gabigol dizendo que não fica, a gente vai falar sobre isso. E depois a gente mostra toda a confusão dos torcedores do Galo também lá na Arena MRV. Um beijozinho. Um beijo, Marcela. Prazer estar contigo, com o fã de esporte. Um abraço pro Mário Marra e pro Bele também.
É só acrescentar, né? Ou continuar elogiando aquilo que o Breler já começou falando aí, do Felipe Luiz, dos jogadores. Acho que o título muito merecido, o Flamengo superior. Não acho nem que sofreu, né? O Breler usou essa palavra. Eu acho que nem sofreu. É normal o Atlético, com a desvantagem que tinha, tentar pressionar, propor o jogo, jogando em casa e ir para cima. Mas vi um Flamengo muito sólido, muito concentrado e com as estratégias do seu treinador. Esse sim, o título está muito com a assinatura do Felipe Luiz. Por mais que ele não fez a competição toda, sim. É o Tite que também tem esse título, mas as vitórias do Flamengo com ele no comando tem muito as escolhas dele. E hoje ficou muito claro isso novamente. Não é qualquer treinador que no intervalo tira o cara que fez os 2 gols no primeiro jogo. O Gabigol decidiu no primeiro jogo, né? Foi 3-1, 2 gols do Gabigol e ele participando também do gol do Arrascaeta. Então, assim, ele chega no intervalo, tira esse cara porque ele sabe o que está fazendo, tinha suas convicções, né? Sabia do que o Galo ia propor no segundo tempo. Muito mérito dos jogadores, de todos. O esporte é coletivo, conjunto, sempre é que vence, mas eu gosto de valorizar o trabalho do treinador, que é muito cobrado. Né? Quando perde, tudo é o treinador. Então eu quero exaltar muito esse início de carreira do Felipe Luiz, as estratégias, as escolhas e as mudanças que ele faz para começar e durante o jogo, enxergando, fazendo a leitura do jogo e levando o Flamengo a essa comemoração. Todo mundo aí abraçando ele, ó, merecidamente, ó. É um cara muito querido, um cara que se preparou para a profissão, tá no seu início, mas esse título não é assim, o Tite saiu, vamos colocar ali só para... Não. Ele entrou e fez a diferença. Tá certo. Deixa eu dar boa noite também para o Mário Marra. Fala, Marrinha, tudo bem? Boa noite. O Marra tá com um probleminha no pescoço, então vocês deem uma relevada ali quando ele começar a olhar meio esquisito para mim. É apenas um problema no pescoço, tá? Não é Fala, arrogância. Marra, não é arrogância. Um beijo para ti. O nome desse título rubro-negro da Copa do Brasil é mesmo o Felipe Luiz? Eu acho que sim. Boa noite, Marcela, Zinho, Breler, também é fã de esportes. Acho que sim. Acho que a gente precisa... É legal assim, pensar no lado humano. O Felipe se preparou para isso. Sim. Mas ele se preparou para isso no momento certo. De repente as coisas começaram a acontecer e ele não teve aquela de sentir o peso, ele foi mostrando quem ele era, como treinador, como personalidade, por alguém que já convivia com aquele elenco também. E ele mudou situações de jogo. Ele mudou o time. O Zinho já destacou a coragem dele de sacar um jogador que fez 2 gols no primeiro jogo, mas a coragem dele também de dar moral pro Everton Araújo. Rodolfo Landim, só pra gente destacar, né? O Rodolfo Landim abraçando ele. É aquele alívio, Marcos Brasilito. É aquele alívio também do acertamos na troca do Tite. Claro, né, que sim. Dar moral para um Everton Araújo, né, Marcela? Que era um jogador formado na base, e era um jogador que, teoricamente, foi furando fila. Porque o Flamengo tem outros jogadores, inclusive contratados a peso de ouro, mas o Felipe olhou e falou, não, é esse aqui que vai jogar. E isso é colocar digital dele, né, na conquista. O crescimento do Gabigol, tinha um Gabigol com o Tite, teve um Gabigol com o Felipe. Isso é muito claro. Até dá para falar do Bruno Henrique também, apesar de ter sido decisivo nos jogos contra o Bahia, por exemplo, mas dá para falar dele também. Então, para mim, o Felipe é o grande nome. Eu achei o jogo... Às vezes a gente tem aquelas frases feitas, né? Afinal, nem sempre é um bom jogo. Um jogo de 37 finalizações. Que loucura! 19 finalizações do Flamengo. Quase não teve jogo, quase só teve finalização. E 18 do lado do Atlético. Mas as mais perigosas... Não teve situação perigosa pro lado do Atlético também, mas as muito perigosas foram do lado do Flamengo. E aí, se o Felipe é o grande destaque da conquista, claro que com outros jogadores, o Atlético tem que hoje agradecer muito ao Everson. Sim. O Everson fez uma partida... Incrível. Verdade. Algumas defesas no 1 contra 1 e algumas defesas no 2 contra 1. Verdade. Sendo que ele era o 1 do outro lado. 8 defesas no total do Everson. Sim, a partida dele foi muito boa, né? Ele vem crescendo muito na reta final
do ano. E aí, assim, e o gol também do Plata, aí não tinha o que fazer, né? Porque a tranquilidade do Plata pra mandar ali por cima, aí não tem mais como o goleiro também correr pra dentro do gol pra tirar a bola, aí é demais. Deixa eu ir lá pro Baixo Gávea, eu quero falar com o Cícero Melo, que ele vai trazer todo o clima do torcedor lá no Rio de Janeiro, e daqui a pouquinho a gente vai falar do Gabigol, Fãs de Esportes. Gabigol vai sair do Flamengo, sim, e vai pro Cruzeiro. Sim, temos a informação confirmada. O Gabigol vai jogar no Cruzeiro a partir da temporada 2025. Vamos saber como é que o torcedor comemorando. Primeiro, daqui a pouquinho eles vão começar a entender esse peso da saída do Gabigol. Por enquanto, é só muita festa. Fala, Cícero, tudo bem? Como é que tá a festa por aí? Beijo pra você, Marcela. Um abraço nos companheiros e o Fãs de Esporte. Estamos aqui no Baixo Gávea, onde a torcida do Flamengo está comemorando o título de campeão. Já dá pra ver os gritos. Amigo, vocês já estão devidamente enfaixados. Qual é a emoção de ser campeão da Copa do Brasil pela quinta vez? Plata maravilhoso, Felipe Luiz maravilhoso. Eu amo o Flamengo, é minha vida. É isso, porra. O jogo hoje poderia ter sido mais, né? Flamengo, quanto que era o placar hoje? Amassamos o Galo, podia até ter feito os 4-0 hoje. Amassamos o Galo, pentacampeão, é tudo nosso. Maior do Rio. Vou falar, talvez vocês não saibam, mas o Gabigol acaba de anunciar que está saindo do Flamengo, vai pro Cruzeiro. Ele vai voltar pro Flamengo, ele é príncipe, já era. Ele é o príncipe da nação. O que você manda de recado pro Gabigol, que acaba de ser campeão da Copa do Brasil e acaba de anunciar que está saindo do Flamengo? Gabigol, você é maluco! Você é maluco! Volta, vem! Campeão, cacete! Tem mais torcedor aqui. Moral, te amo, irmão! Amigo, qual é essa emoção? É foda pra caralho! É isso aí. A gente volta daqui a pouco. Como é que é o grito de campeão? Como é que é o grito de campeão do Flamengo? Eu te amo, Gabigol! Você é meu ídolo! Gabigol! Com você, Marcela. Valeu, Cícero. Só não respeita o beijo. microfone, né? Oh, meu Deus do céu, assim não dá, né? Aí é Tem um difícil. beijo ali. É isso. Ah, não dá. Calma, torcedor. Se acalma aí, se organiza antes de falar. Pensa, né? Está ao vivo com o microfone. Bom, vamos lá. Vou falar com o Zinho. Ô, Zinho, tava olhando a tua cara aí e você falando assim, nossa, torcedor tá empolgado, tá animado. Mas assim, quando a gente pensa, 2022, Copa do Brasil do Flamengo, 2023, vice, 2024, Copa do Brasil do Flamengo, é o rei da Copa do Brasil. Ozinho, queria que você falasse também sobre o Gabigol, sobre a saída do Gabigol, agora confirmado mesmo que ele sai no final do ano, em 2025 vai pro Cruzeiro. Marcela, a galera lá tá anestesiada, né? Tem que tomar cuidado de fazer essas entrevistas pós-jogo assim de título, né? A galera já tá... Mas é o título, é a emoção, né? Dá para se relevar. Tanto é que o pessoal nem prestou muita atenção na pergunta do Gabigol, que é uma grande notícia, né? Após uma conquista e que ele foi fundamental mais uma vez. Os 2 gols dele aqui no Maracanã foram importantíssimos para levar essa vantagem para o segundo jogo. Acho que essa decisão já vinha adiante, né? Para ele anunciar assim pós-conquista. Agora você traz aí, né? De primeira mão essa informação que seria uma ida para o Cruzeiro. Cruzeiro que é o maior campeão de Copa do Brasil, né? 6 títulos, o Flamengo vai ao seu penta, conquista 5 títulos hoje. Eu tive o privilégio de jogar a primeira conquista do Flamengo, lá se vão 34 anos, completou agora, por coincidência, no dia 8, né, de novembro, a primeira Copa do Brasil, que foi em 1990, e é um título muito fundamental para o ano, para início de carreira de treinador do Felipe Luiz, para o Flamengo, né, que teve um ano retrasado, o ano passado muito ruim, com muitas mudanças de treinadores, sem título, sem conquista, com muita pressão. Esse ano é um ano de eleição no Flamengo, final do ano agora, dezembro, tem eleição, a briga está bem acirrada. Para essa diretoria, essa conquista também vale muito, conta muito, mas também como conta essa declaração do Gabigol, né? Porque ele não diz só que vai sair, ele critica a diretoria,
dizendo que não houve conversa, que nunca teve uma proposta concreta, que ele e a família dele buscou um diálogo e o Marcos Braz, o Bruno Spindel não abriram para esse diálogo. Do outro lado, é o contrário, diz sim que tem uma proposta, não é a que o Gabigol queria, essa discussão poderia ser mais debatida, mas acho que os problemas particulares que o Gabigol também provocou, Marcela, atrapalhou toda essa negociação. O Gabigol ficou um tempo aí por suspensão ou por investigação com o problema do doping. Teve o problema da camisa que ele veste do Corinthians e aí é multado, é suspenso, a camisa 10 sai dele. Aconteceram muitos episódios que esse diálogo Gabigol e diretoria estremeceu, ficou arranhado. Então não aconteceu mais esse bate-papo dos dois lados. Eu acreditava que o Gabigol voltando a jogar e com o Felipe Luiz de treinador dando moral para ele, que foi o que aconteceu, o Gabigol veio brilhar no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas, na minha opinião, ele ainda não estava jogando bem. O Felipe Luiz bancou, deu moral, acreditou e ele não correspondeu até o jogo primeiro contra o Atlético. E a torcida percebia isso, não via nenhum tipo de pressão. Tanto é que o Felipe Luiz, quando tira ele de alguns jogos, o jogo contra o Corinthians, quando é expulso ali um atleta do Flamengo, a substituição é tirar o Gabigol do jogo. E não vi nenhum tipo de manifestação contra o Felipe Luiz. Houve a discussão no primeiro jogo do Felipe Luiz com ele e eu vi uma manifestação de apoio ao Felipe Luiz. Então o Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tem títulos marcantes, o nome dele está na história merecidamente, sempre foi muito decisivo, gols importantíssimos em finais, mas os últimos momentos dele não foi de uma idolatria, de um apoio e de uma manifestação do torcedor, queremos, por favor, renova, e nem de crítica. Agora é o contrário, né, Marcelo? A gente sabe que o futebol é muito pelo resultado. Ele faz 2 gols, o Flamengo é campeão, e ele dá essa declaração. Então ele coloca muito mais pressão nessa diretoria atual e até atrapalhando para uma possível eleição do candidato à situação, que é o Ducho de Abranches. Então, assim, a declaração dele pega e impacta até para uma eleição de clube. Agora, eu não vou por resultado, eu vou pelo que estava acontecendo. Acho que a diretoria do Flamengo e o Gabigol, ambos falharam nesse diálogo. Então, assim, é um momento de comemoração, de alegria, de conquistas, mas não acho que, pela declaração do Gabigol, tem que se colocar tudo em cima só da diretoria. Não. Acho que ele também, com o seu staff, fizeram com que essa relação fosse estremecida. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, com o Luciano Borges, aqui da nossa redação. Agora há pouco, o Júnior falou o seguinte: o Tite não falava com o Gabigol, só o filho que conversava com ele. O Júnior Pedroso disse também que quem deu adeus foi o Flamengo. E é claro que o Flamengo também vai falar sobre isso, sobre a decisão agora do Gabigol de não renovar mais com o Flamengo em 2024. E o Júnior Pedroso disse o seguinte também: tinham oferecido contrato fechado de 5 anos. Um ano depois vieram com um contrato de 1 ano, ali acabou. Fecha aspas, então, do Júnior Pedroso em entrevista ao Luciano Borges, da nossa redação. Então, o Luciano Borges começou agora com o empresário do Gabigol, que deu essas declarações. Marra, eu queria que você falasse sobre isso. É um momento de muita felicidade, é um momento de muita alegria. Sim. O Flamengo está comemorando demais essa Copa do Brasil. Era uma temporada que muita gente pensou, será que vai ser mais uma temporada que o Flamengo não vai levantar um título importante? Está levantando agora. Diferente de 2023, mas logo depois desse título, o Gabigol, um dos jogadores mais importantes da história do clube, diz que não vai continuar na equipe que vai para o Cruzeiro na temporada que vem. Ele de novo busca todas as atenções, né? Porque ele foi decisivo nos jogos, né? No primeiro jogo, o jogo da semana passada, e agora a gente poderia estar falando apenas da festa, mas é algo bem característico do Gabigol mesmo, né? Ele é assim. Mas essa relação, Marcela, ela estava rompida, como até lembrou o Zinho, e ela foi resgatada por causa do Felipe.
Não, a relação, e eu não considero o Felipe o Flamengo. O Felipe é um técnico. O Flamengo é diferente. E o Flamengo já não estava mesmo contando com o Gabigol. Acho que quando ele toma essa decisão de deixar claro, de novo concordar com o Zinho, ele pode alterar alguma coisa de eleição. Porque ele se posiciona. Ele poderia ter deixado para falar isso depois. Pensa, daqui a 2 semanas o Cruzeiro está fazendo uma final de Copa Sul-Americana. Ele erra ao falar logo depois do título de uma Copa do Brasil que está indo embora, Marra? Ou não? Não, é a postura dele. Ele não tem o menor compromisso com a atual gestão, de querer que um ganhe ou que no outro ganhe. É a característica dele. Ele não deixa o microfone vazio, Marcelo. Se ele tem a oportunidade, ele fala alguma coisa que vai continuar sendo manchete durante um tempo. Eu acho que a relação já estava terminada. Sim. E a relação voltou por alguns momentos, muito por causa do Felipe. E porque não tinha o Pedro, hein? Porque não tinha o Pedro, verdade. Porque aí fica mais fácil do Felipe também colocar o Gabigol. Claro, tem isso também. E a gente já sabia. Inclusive, o Felipe deu entrevista dizendo: o Gabigol, ele é 9. Ele vai jogar ali onde o Pedro joga. Os dois juntos, então a gente imagina que ele não colocaria. Gosto, sabe do que, Marcelo? O quê? É que depois que já saiu o Tite, já saiu o outro e tal, começa algumas coisas assim da relação anterior. Ele não falava comigo, ele não me tratava bem e tal. Eu acho que sim. Ele falou isso mesmo. Deixa isso passar, vai. Deixa isso passar, a bola pra frente. Mas, de novo, essa não é a característica do Gabigol. Ele exagerou ali na quantidade de papel, né? O pessoal da Copa do Brasil. Caiu o papel inteiro, ninguém conseguia ver mais nada. Da Copa, da Taça do Brasil, mas é do Flamengo, tá? Espaguetão. Exageraram ali. Mas beleza, a festa ficou bonita, vai. Fala. Marcelo, o Gabigol se despede do Flamengo com 160 gols. 16 deles em finais. O cara marcou 10% dos gols em finais, ajudando o Flamengo a levantar títulos. E ele se despede do Flamengo como um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Ao lado de Júnior, ao lado de Zico, Arrascaeta, Gerson. O Gabigol é um dos maiores vencedores da história do Flamengo. E a diretoria, eu concordo que o Gabigol tem a sua parcela de responsabilidade, mas a diretoria do Flamengo se esforçou, e muito, para rifar o Gabigol e tentar fazer com que ele saísse pela porta dos fundos. Só que a última dança do Gabigol foi apoteótica. Acredito que nem a diretoria do Flamengo esperava que ele fosse voltar fazendo 2 gols novamente numa final e ajudando o Flamengo a ganhar mais uma taça e se despedindo dessa forma. E aí é um erro de Landim, de Marcos Braz. Menosprezaram o impacto do Gabigol. A saída do Gabigol não é uma saída qualquer. É a saída do segundo maior ídolo da história do Flamengo. De um cara que tem um impacto gigantesco. Hoje, antes do jogo, o que a gente via ali nos mascotes, entre os torcedores do Flamengo na Arena MRV, eram vários deles fazendo a comemoração clássica do Gabigol, demonstrando a confiança no título, na vitória. Porque foi só o Gabigol voltar a entrar em campo, voltar a ser útil e decisivo, que essa aura, essa idolatria foi resgatada. Então, isso não se perde num ano ruim, ou em 2 temporadas de baixa do Gabigol, ou por problemas de disciplina. Isso é algo muito grande, ainda mais no clube mais popular do país. Então, hoje, o torcedor do Flamengo vai comemorar o título, mas amanhã vai chorar a saída do Gabigol, porque não se deixa um ídolo desse tamanho sair dessa forma. Eu vejo que o Gabigol era um cara com 28 anos que poderia não só encerrar a carreira pelo Flamengo, mas como jogar tranquilamente mais uns 5 anos. E aí se adaptando, mudando o estilo, fazendo outra função. Mas o Flamengo deveria garantir que o Gabigol jamais saísse para um concorrente nacional. Isso jamais poderia acontecer. Eu vejo como algo que tem atrito interno, tem diretoria. A gente sabe que o Marcos Braz em algum momento também bateu de frente com o Gabigol, já não se davam. Mas nenhum clube pode ser refém de uma diretoria. E nesse ponto, para mim, a diretoria do Flamengo errou em dar uma dimensão gigantesca aos problemas com o Gabigol. Mas os problemas que o Gabigol criou não eram problemas gigantescos também? Eram problemas grandes, mas a figura dele é proporcional aos problemas. Então, nesse momento, era preciso colocar na balança tudo isso
E eu vejo que ao tentar forçar essa saída do Gabigol na baixa, o que a diretoria do Flamengo imaginou? Ele vai sair, a torcida não vai sentir falta, ainda mais com o técnico anterior que não utilizava. Então o torcedor do Flamengo não estava vendo o Gabigol em atividade, ele estava com baixa confiança, não estava bem fisicamente, e de repente chega um técnico como o Felipe Luiz, que acredita e consegue enxergar essa aura no jogador, porque jogou com ele. O Felipe Luiz sabe da estrela que o Gabigol tem, e ele dá a volta por cima. De certa forma, ele cala a diretoria, porque esse é um revés da diretoria e uma vitória do Gabigol sobre eles. E para mim, o Gabigol, hora nenhuma, quis dar resposta à torcida. Ele deu resposta à diretoria que o tratou dessa maneira. Então, erros do Gabigol à parte foram muitos de fato. Mas ele não sabe se essa diretoria vai continuar, Breiner. Então, tem esse peso. Então, perder o Gabigol dessa forma para um concorrente nacional, para o Flamengo, é um revés. Desculpa entrar no debate contigo. Clarozinho. Desculpa entrar no debate com você. Claro, imagina. Mas espera aí, eu tô com o que o Marra falou. Precisava ter sido hoje. Ele quer chamar os holofotes para ele com um rancor de uma coisa já premeditada. Ele tá jogando no Flamengo, ele continuou treinando no Flamengo, jogando decisão, já pensando o seguinte: se ganhar, se for campeão, eu vou atirar. Ou seja, ele não pensou no Flamengo, ele não pensou na conquista, ele não pensou na comemoração com seus companheiros. Ele pensou em dar um troco. Ele erra, Zinho, ao falar logo depois de um título? É isso aí, nação. Essa foi a repercussão do Sport Center, trazendo os melhores momentos do Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo campeão em cima do Atlético Mineiro na Arena MRV por 1-0 com gol de Gonçalo Plata. E também debateram sobre o anúncio de Gabigol. Gabigol anuncia sua saída do Flamengo e vai jogar no Cruzeiro no ano de 2025. Você, torcedor do Flamengo, vai sentir falta do Gabigol? Você acha que Gabigol deveria renovar com o Flamengo? Por quanto tempo? Acredito que todos os torcedores do Flamengo foram pegos de surpresa após esse título da Copa do Brasil e esse anúncio de Gabigol logo no fim do jogo, anunciando que não vai ficar mais no Flamengo, mostrando seu rancor, sua indignação pelo Flamengo. O que é que você, torcedor, o que é que você acha? Gabigol disse o seguinte, abre aspas, foi minha última final pelo Flamengo, fecha aspas. Isso ele deixou mais detalhes, dizendo que a diretoria não foi honesta e sincera com ele, com sua família, com o empresário, que apertou a mão deles e confirmou que daria 3 a 5 anos de contrato, mas não foi isso que aconteceu, que a diretoria anunciou que queria renovar com o Gabigol por 1 ano e aumentou seu salário a 50%. E agora, após esse grande título, o Flamengo pentacampeão da Copa do Brasil, Gabigol deixou as portas abertas, dizendo que vai deixar o Flamengo, se sente feliz, ele que é o segundo ídolo do Flamengo após Zico. Lembrando que os números de Gabigol são importantíssimos. Durante esse período todo no Flamengo, ele fez 160 gols, desses 160, 16 gols foram em finais, mostrando assim que ele era decisivo para o Flamengo. Infelizmente é uma perda muito grande para o Flamengo, acredito eu, porque só vai contar com Pedro após 2025, ali na metade do ano de 2025, e vai precisar ir ao mercado para contratar um atacante que se identifique e que também faça gol, assim como Gabriel Barbosa fez muito pelo Flamengo. Deixe suas opiniões aqui nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!